Boa noite, meu nome é Roberta. Venho estar falando aqui com vocês, gravando esse vídeo. Falei boa noite porque estou gravando esse vídeo de noite. Mas, como eu falei, meu nome é Roberta, estou gravando esse vídeo para falar meu testemunho de como o Senhor me curou, daquilo que Ele tem feito na minha vida, de como Ele é maravilhoso. Venho aqui impulsionada pelo testemunho de tantos jovens e adolescentes que não se envergonham e trago as suas experiências nas redes sociais, falando do amor de Deus, falando do Senhor, e tanto falam mal dessa geração. Mas eu vejo neles um grande potencial, e eles sim, eles me trouxeram aqui, porque vi como eles estão sedendo por Deus e como Deus te tem para falar a muitos através da experiência de cada um. Por mais que a gente ache assim, não foi uma coisa assim tão assim que as pessoas vão achar extraordinária, mas foi extraordinário sim, porque foi Deus que fez e tudo que Deus faz é maravilhoso. Uma coisinha que Deus faz é algo tão grande, tão maravilhoso, porque foi Deus que fez. E Ele faz sim coisas simples e maravilhosas, e coisas extraordinárias, grandiosas e maravilhosas, que deixa a todos atônitos. E na minha vida, Ele me deixou assim, sem palavras, feliz, porque Ele me curou. Eu venho aqui trazendo esse testemunho para vocês. Bom, o que aconteceu na minha vida foi que em 2010 eu engravidei, né? E daí desde o princípio, tive uma gravidez de alto risco, porque tinha adquiri durante a gravidez uma obesidade, já estava acima do peso, mas durante a gravidez adquiri uma obesidade mórbida, e isso fez com que eu precisasse utilizar de medicação para regular a pressão, e tive muitos problemas. E fazendo pré-natal, quando chegou aos 7 meses, a doutora me viu muito inchada, se preocupou muito e pediu para que eu fosse ao hospital para que eu fosse internada. E ela me deu encaminhamento, tudo. Fui até o hospital, né? E lá eu fiquei internada, né? Eu acho que fui com meu esposo, sim, nesse dia. E fiquei internada. E lá eu tomei muitas injeções para amadurecer o pulmãozinho do meu bebê, que é a Rafaela. E isso com 7 meses. Então eu tomei várias medicações e fiquei lá. Só que eu estava muito agoniada lá. Estava muito agoniada, porque queria sair de lá. E acabei que saí antes do tempo, saí sem autorização dos médicos. Pedi muito pro meu esposo não queria, mas ele me atendeu. Ele teve que assinar um termo que ele se responsabilizava ali pela minha saída. Então eu saí de lá. Mas chegando em casa, já sentindo super estranha. No dia seguinte, eu acordei com um monstro. Eu já estava me sentindo assim, como se eu fosse um astronauta, tivesse assim, sabe? Em câmera lenta, inchada, muito inchada. Como se estivesse pisando na lua, como aqueles astronautas. Isso era a minha pressão, que estava lá nas alturas, né? É como se não tivesse
fazendo efeito algum. E eu toda inchada, igual um monstro mesmo. Tudo que tinha em mim, meus lábios, minhas orelhas, tudo ficou muito inchado, tudo em mim, meu corpo inteiro. Eu fiquei igual um monstro. Aí fui lá, me internaram, né? Fiquei internada, mas em outro hospital. Por quê? Eu achei que o hospital onde eu estava, ele tinha muitas deficiências, como a maioria dos hospitais têm hoje em dia. Mas esse que eu fiquei por último, ele era um pouco melhor, era um hospital novo, era bem equipado, era bem melhor, na verdade. E lá eu fiquei, eu sou aqui do Rio de Janeiro, fiquei nesse hospital melhor. E chegando lá, eu logo fui internada porque estava com 23 de pressão. Logo fiquei internada. Aí, lá no segundo dia da internação, eles resolveram me dar uma medicação chamada sulfato, que eles falaram que eu tinha que sulfatar durante 24 horas, moto passando. E eu tinha que tomar essa medicação na veia durante 24 horas para que a minha pressão não viesse a aumentar mais do que já estava durante o parto. E fiquei, aquela medicação veio queimando tudo por dentro. Uma coisa terrível. Eu nunca tomei contraste, mas pelo que eu senti, é como se fosse um contraste todo no corpo, porque dizem que queima tudo. Ou então é bem pior do que isso, mas era terrível. Eu pensei que a moça tinha passado uma medicação errada em mim, jurava, porque quando aquele troço veio queimando em mim, era como se estivesse saindo fogo da minha boca, fogo do meu nariz, fogo dos meus ouvidos, dos meus olhos, assim, sabe? E tudo queimando em mim. Aí eu peguei e coloquei a mão na doutora, na enfermeira, né, que me fez aquele procedimento ali em mim, colocou naquilo na minha veia. Eu segurei nela e fiquei assim, que é isso? Eu vou morrer. Aí ela ficou apavorada, porque a minha cara. Aí ela, que foi? Que foi? Ela ficou desesperada, achando que tinham dado uma coisa errada para ela colocar, né? Porque ela continuou, tipo assim, continuou o serviço de alguém que tava lá e falou, rapaz, coloca isso aqui nela. Aí ela, meu Deus, aí foi olhar as coisas. Qual a reação? E perguntou para outras enfermeiras, qual a reação dessa medicação? Aí elas, que fica tudo queimando. Aí ela veio daquele jeito, já se segurando nas coisas lá nos armários. Ela é a reação da medicação e tal. Aí aquilo rasgando em mim, de queimando, mas pelo menos era aquilo que eu ia passar durante 24 horas, gente. E aquele dia foi terrível. Aquele dia não passava, sabe? Eu queimando por dentro durante 24 horas. Para que na hora do parto a minha pressão não subisse mais. Não é que ela ia baixar, é para ela não subir mais ainda. Enfim. Aí eu fui, né? A médica chegou de manhã cedo, minha irmã tava lá. A médica chegou de manhã cedo e ela falou assim, olhou assim, eu tava com sonda, né? Ela olhou assim, a sonda cheia de sangue, tudo vermelho por dentro dela. Ficou assim, com aquela cara assim. Aí olhando lá no papéis, lá deles, lá. Você vai ser a sexta a fazer o parto? Não, você não vai ser mais a sexta, não. Você vai ser a primeira. Desde quando você tá assim, com essa sonda assim?
Aí eu falei, desde ontem de noite. Eu dei uma olhada assim, foi mais ou menos a hora que eu vi. Assim, porque quando ela foi lá, né, fiquei 24 horas com essa medicação. Aí quando ela chegou lá, era 8 horas, mais ou menos. 8h20. Aí eu falei, desde de noitezinha eu olhei, dei uma olhada aí, tava assim. Aí ela olhando com aquela cara de pavor, tá? Você vai passar todo mundo aí. Aí chamou, pedindo para já colocar na maca para levar para a sala de cirurgia. E ela chamou minha irmã e falou assim, eu preciso falar com você. Sua irmã provavelmente vai morrer. Ou então, você é o que dela? Aí ela falou que era a irmã primeiro, né? Aí ela, tá bom, a sua irmã provavelmente vai morrer. Ou então a sua sobrinha vai morrer, né? Ou então a bebezinha vai morrer. Ou então vai morrer as duas. Ela em nenhum momento ela deu hipótese assim de uma hipótese boa, né? Alguém sempre ia morrer ou ia morrer as duas, né? Mas, enfim, aconteceu isso. A hipótese boa que ela deu, na verdade, era que minha filha ia viver também. Ou eu ia morrer, ou minha filha ia morrer. Se eu morresse, eu pensando, né? Tava bem, né? Porque eu estava desviada do caminho do Senhor. E há muito tempo desviada. Então eu brinquei com o Senhor. Eu não andei nos caminhos do Senhor. Conheci a verdade, conheci que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E vivi minha vida da maneira que eu quis viver. Mas quando a enfermidade bateu na minha porta e aconteceu tudo isso comigo, no momento que toda mulher gostaria né, de passar essa fase tranquila, no meu estava acontecendo de tudo. Aí eu tinha um sentimento muito forte em mim, trazido pelo Espírito Santo, porque é Ele quem convence, né? Um homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu tinha aquela convicção de pecado e eu falava assim, Senhor, eu sei que eu estou errada, que eu pequei contra o Senhor, mas que minha filha venha sobreviver, que minha filha venha estar viva em nome de Jesus, Senhor. Que minha filha viva não pague pelos meus pecados. Eu não vou pedir para ninguém tomar conta da minha filha, porque como eu sou, fui abandonada, eu e meus irmãos, né? Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, pelos nossos pais, e quem nos criou foi os nossos avós paternos. Eu tinha convicção que da mesma forma Deus ia cuidar da minha filha, e achei dentro de mim que se eu pedisse, né, para alguém cuidar, o meu esposo, meu marido, né, pai da minha filha, que na época não era nem meu esposo, né, a gente morava junto, a gente não tinha feito as coisas certas até então, né, mas o pai da minha filha, né, eu não vou pedir para ele, eu não vou pedir para minha irmã, para quem entrar aqui no desespero que eu vou morrer. Ai, cuida da minha filha, não deixa da minha filha, porque eu sei que isso acontece, né? Quando as pessoas estão fazendo a passagem, elas se desesperam por causa dos seus filhos e pedem, né, para o parente que está ali, naquele momento, cuidar. Pelo amor de Deus, cuida do meu filho, cuida do meu filho. E na minha concepção, se eu fizesse aquilo, eu não estaria confiando no Senhor. Porque eu experimentei daquilo, eu sei que Ele cuidou de mim, porque até na palavra dele está escrito, pode, porventura, a mãe esquecer
do filho do seu ventre, eu todavia nunca te esquecerei, eu todavia nunca te desampararei. Então eu sei que eu nunca fui desamparada pelo Senhor. E aquilo ali, para mim, seria uma afronta contra Deus, era não confiar, tendo experimentado de todo o seu amor. Então eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou pedir para ninguém, para ser humano nenhum, pessoa alguma, cuidar da minha filha, porque eu confio no Senhor. Apesar de ter largado os seus caminhos, abandonado os seus caminhos, eu confio em Ti. Tu é o Pai da minha filha e o Senhor vai cuidar dela, como o Senhor cuidou de mim e como o Senhor cuidou dos meus irmãos. E pedir perdão. Eu fiquei falando com Deus, eu concordo com o Senhor, tá certo eu morrer porque eu fiz tudo de errado, eu abandonei seus caminhos, eu sabia da verdade e eu vivia minha vida da maneira que eu quisesse, como eu queria. Então, o que eu tive ali? Durante um parto, eu tive síndrome de HELP, que é hemorragia durante todo o parto. Eu tive eclâmpsia, eu tive nos rins, meus rins ficaram, tive uma insuficiência renal, né? E estava com obesidade mórbida, como eu já havia falado com vocês. Então, assim, um quadro terrível, 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 terrível para uma pessoa que ia ali parir o seu filho. Tudo que de ruim estava acontecendo comigo. Então, eu fui dessa forma para lá e falando, tá certo, Senhor, o Senhor tá certo, eu pequei contra o Senhor, pode me levar, se tendo certo, sabe que eu ia morrer, não. Eu vi a minha condição, eu não aguentava mais, eu estava muito cansada, eu tava morrendo mesmo, morrendo, a morte estava ali diante de mim, né? E a minha oração era assim, porque eu tinha absoluta certeza que iria morrer. E aí, chegando lá, começa-se o parto, eu comecei a passar assim, a tomar, né, a medicação, a anestesia, né, foi feita ali uma cesárea. E aí, aí o médico conversou comigo e tal, eu fui conversando me deu aquela anestesia e a sala estava cheia de esses estudantes de medicina, né, para ali participando, porque ali tinha um caso que eles iam ter um grande estudo ali, né, porque tudo que eles já ouviram falar em alguma coisa ali, na teoria, eles iam ver na prática, uma pessoa com várias coisas, que era eu. Então, a sala ficou cheia de alunos, porque eu ouvi a falação, eu vi muitos alunos ali dentro, todos de branquinho. A sala ficou cheia realmente. E eu fiquei ali, falei assim, eu não vou apagar, eu quero ver minha filha, porque eu só queria ver minha filha antes de morrer. Eu falei, eu vou aguentar o máximo que eu puder, não vou apagar, vou aguentar o máximo que eu puder para poder ver minha filha saindo aqui. Eu preciso ver minha filha antes de morrer, eu preciso ver minha filha. Aí o doutor foi e começou a me cortar ali, né? Me abrir, me cortar com aqueles aparelhos ali. E eu senti muita dor, porque o meu caso era tão ruim, eu tinha tanta coisa, que parece que a anestesia não fez efeito. Uma coisa assim, eu senti ele me cortando, e eu chorava, mas querendo ver. Aí ele falou assim, olha, ela tá ouvindo tudo que a gente tá falando, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, explicando a vocês. Ela tá ouvindo e está sentindo muita dor, porque olha, ela tá chorando. Aí eu vi aquelas
os novatos ali, tudo assim, né? E eu ouvindo a voz de todo mundo, e eu fazendo maior força para poder aguentar aquilo ali, mas chegou uma hora que, né, meus olhos, né, o globo ocular, ele começou a não ter mais, eu não ter mais o domínio sobre ele. Ele começou a entalar muito, tacar muito rápido, pra lá, ficou doido. E eu vendo aquilo ali, e ele fazendo o que queria, até que eu apaguei. E daí o que aconteceu? Minha filha nasceu com a graça de Deus. Eu não contei uma coisa, quando a doutora falou isso, que ia morrer ou eu ou ela, ou então ia morrer nós duas, mas em nenhuma hipótese foi de nós duas sobrevivermos, né? Minha irmã falou assim: doutora, a senhora não vai falar isso com ela, porque a pressão dela já está lá nas alturas. Se a senhora fala, não, eu preciso falar, eu tenho que falar isso com ela. Assim, naturalmente, com medo de eu sobreviver e depois ficar, cadê minha filha, né? Mas a minha irmã chegou para ela: doutora, a senhora vai matar a minha irmã se a senhora fala isso agora, a pressão dela está lá nas alturas. Vai e faça o seu dever, o seu trabalho, que Deus é contigo, vai. Aí ela, tá bom, a doutora estava apavorada. Não sei se ela, um caso assim que ela pegou, que tinha tudo ao mesmo tempo de uma pessoa, e ela tinha certeza que ia ter morte, e ela não queria, né, essa confusão toda pra cima dela, né, infelizmente. Talvez ela, se fosse uma doutora, eu não sei, que nunca tinha acontecido, né, de uma paciente morrer assim, e ela tava muito apavorada mesmo, desde a hora que ela chegou na sala, ela tava assim, sabe? Enfim, minha filha nasceu perfeita, de 8 meses, né, mas perfeita, linda, e eu fui direto pro CTI, igual um monstro, toda inchada, uma coisa horrível. Fui entubada, fiquei lá, né? E vivendo aquele processo lá. Quando eu acordo, eu me vejo entubada, mas não me lembro de nada, Fiquei ali. Depois, quando a minha memória foi me recobrando algumas coisas, eu ficava olhando aquelas pessoas ali me visitando, me olhando, eu não entendia nada. Não entendia nada. Mas teve um dia lá, um momento que eu me lembrei. Comecei a vir, né, a memória foi vindo lentamente. Aí me lembrei de uma moça falando no meu ouvido: sua filha é linda. Eu fui lá ver, sua filha é linda, sua filha é linda. Fiquei com isso na cabeça: sua filha é linda. Nem sabia o que queria dizer filha linda, nem nada. Eu só lembrava daquela voz falando: sua filha é linda, sua filha é tudo. Ficou na minha cabeça. Aí a memória foi voltando: sua filha é linda, sua filha é linda. Lembrei da minha irmã, que foi minha irmã, aquela moça que teve aqui, minha irmã. Aí eu fiquei: minha irmã teve aqui, mas toda lerda, né? Minha irmã teve aqui, tudo aos poucos. Sua filha é linda, cadê minha filha? Eu tava grávida, esqueci que eu tava grávida. Aí fiquei procurando o bebê na barriga, ué, tá aqui. Aí fiquei nervosa, sabe? Senti meu coração aceleradíssimo. Aí fiquei tentando me acalmar. Ela falou que minha filha é linda, então minha filha tá viva. Aí pô, isso que eu tô falando assim, foi demoradíssimo. Foi longo. Uma coisa assim, sabe? Eu quase parando. Aí fui lembrando, né, de cada coisa. Aí fui lembrando das pessoas que foram me visitar, as pessoas, dos irmãos da igreja, meus parentes. Aí fui lembrando e tal.
Na época de chegar para fazer o desentubar, eu até ajudei a desentubar, porque eu estava ali acordada e consciente. Aí eles viram que eu estava consciente, aí começaram a falar comigo e pediram para ajudar, né? Para eu ajudar a soprar, ficar soprando e tal, dar aqueles soprões lá que ajudava a sair melhor. E sem me dar nenhum problema assim. Aí eu fui, fiz isso. Aí, depois de um tempo, eu saí do CTI, fui para UTI. Na UTI passa um daqueles estudantes de medicina lá, assim, passa distraído e tal, se balançando. Aí de repente olha assim para a porta, para a janelinha e me vê e passou. Aí ele volta andando assim para trás, né? Aí ele, Roberta, Roberta. Eu falei, que esse cara que eu não conheço? Aí ele, muito assim, sabe? Roberta, Roberta. Aí eu, ele ficou tentando abrir a porta, não tinha como abrir. Aí ele deu a volta. Ele, Roberta, é você? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Nem sabia quem era. É sua filha, como é que tá? Eu falei, ela tá bem, ela tá bem. Tá na neonatal, tá bem. Ele, ai, que bom que você está bem. Mas assim, sabe? Ele ficou muito emocionado. Era um dos que estavam lá. E aí a notícia foi se espalhando, né? Ele foi falando lá que eu tava viva porque o pessoal tinha certeza que eu ia morrer. Assim, olhando assim, não tinha como, né? E aconteceu coisas assim maravilhosas lá, sabe? Dessas coisas assim, das pessoas olharem pra mim e não acreditar que eu sobrevivi. Quando eu saí de lá com a minha filha, meu esposo foi buscar a gente, na hora da gente assinar pra sair, a moça falou, minha filha, pelo amor de Deus, o que que você teve? E eu fiquei vendo os casais saindo lá com os filhos, antes de mim assinando o papel, prontuário assim, ó, fininho, 2, 3 folhas. O meu, uma pasta desse tamanho. Aí a moça, minha filha, pelo amor de Deus, me fala o que que você teve, o que que aconteceu contigo? Aí eu comecei a contar, né? Isso tudo aí que eu contei pra vocês. Enfim, eu achei que eu tinha o controle da minha vida até na hora da morte, né? Tá bom, sei, eu vou morrer, não sei o quê. E falando pra Deus o que que tinha que acontecer comigo, o que que ia acontecer comigo. Mas, mais uma vez, a verdade foi que eu me deparei com o perdão do Senhor. Ele resolveu me perdoar. Novamente. Novamente, Ele me perdoou e me deu uma chance nele novamente. E eu sou completamente grata ao Senhor por estar aqui. Minha filha hoje está. Ela nasceu em 2011, ela está com 13 anos, né? Tô gravando esse vídeo hoje, no dia 20 de setembro de 2024. Ela está com 13 anos. E uma bênção na minha vida, alegria minha, alegria na vida do meu esposo, do pai dela. E disso nós casamos, para a glória de Deus. Nossa filhinha Rafaela levou as alianças. E meu esposo também ele era viúvo, tem uma filha, né, de 28 anos, Maiara. Ela também participou da celebração, foi muito lindo, nossa filha. E eu sou muito feliz por tudo que Deus fez na nossa vida, de como Ele é fiel, como Ele é maravilhoso. A gente não tem controle de nada, queridos, somente o Senhor. E aprove Ele me perdoar mais uma vez, me dar uma nova oportunidade, me dar a chance de fazer tudo novo, de me arrepender. Depois disso, eu errei várias outras vezes, né? Mas
eu voltei para o Senhor, larguei pecados que estavam ali, sabe? Aqueles pecados de estimação que a gente acha que pode ir levando uma vida, uma dupla vida, uma dupla jornada, mas não tem como, irmãos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu era do Senhor ou eu não era. Eu não podia mais viver naquela mentira. Viver em cima do muro, viver pecando, colocando o pecado para debaixo do tapete, usando como uma máscara, né? Indo para a igreja, mas vivendo uma dupla vida, né? Do pecado, ali com a aparência de santidade, mas por dentro era tudo podre, era tudo sujo. Mas eu me encontrei com o Senhor, com a misericórdia do Senhor. Me arrependi dos meus pecados, porque esse é o Evangelho. O Senhor, Ele veio até aqui para nos resgatar para Ele, porque nós éramos culpados, imperdoáveis, né? Nós merecíamos a morte, mas o Senhor veio morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Deus, a palavra de Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, sem pecado, Cordeiro Santo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu único Filho. E aí, a palavra de Deus também fala que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, queridos, esse assunto, essa falácia de falar que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Porque quantos aqueles que receberam, somente quem recebe o Senhor, recebe um poder de ser chamado filho de Deus, porque antes éramos criatura. Todos fomos criados pelo Senhor. Está lá em Gênesis. Toda a obra maravilhosa de Deus, sua criação, o planeta Terra, os céus, a terra, tudo que nela há, os animais, o ser humano, Adão, depois Eva, e depois povoando a terra. Tudo foi criação do Senhor. Mas quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente crê e recebe o Senhor e crê nele, a gente já não é mais criatura, a gente é chamado de filho. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então, filho de Deus é só para quem crê. E quem crê no Senhor, não é possível a gente crer no Senhor, ter um encontro com o Senhor e as nossas vidas ficar a mesma coisa. Porque o Senhor mesmo fala que a gente tem um caminho a ser seguido, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, o que tem que fazer durante esse caminho? Você que recebeu a Cristo, você tem que negar a si mesmo, né? Negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz e segui-lo, negar suas vontades, seus desejos carnais, sabe? Tudo aquilo que você esconde, que está escondido aos olhos dos homens, que você está fazendo de errado, mas diante do Senhor está ali, ó, está ali, tudo exposto. E é diante do tribunal dele, exposto ali, na frente daquele que tudo vê, que ele vai te julgar. Hoje, ele veio como aquele que colocou a capa da justificação sobre nós, porque o Senhor veio por nós, aqueles que o recebem são filhos de Deus que creem no Senhor,
nega-se a si mesmo, carrega a sua cruz e segue-o, são perdoados de todos os seus pecados e são justificados pelo Senhor e salvos em Cristo. E o Senhor voltará e Ele vai julgar justos e injustos. Ele vai julgar todos. Então, você tem que largar tudo que você está fazendo que não agrada ao Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus na terra. O Senhor está voltando e Ele requer de cada um de nós o arrependimento. Arrependimento hoje, não é para amanhã. O Senhor está voltando, abandona tudo. Todo o embaraço, tudo que te separa de viver na luz. Saia das trevas, vá para a luz, vá para Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, lá em Hebreus 3. Olha o que Hebreus 3 diz. Eu vou falar aqui para vocês, ó. Hebreus 3:7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se esse vídeo alcançar aqui uma pessoa, eu estou feliz. Hoje você está ouvindo. Está ouvindo aqui o Evangelho do Senhor. Hoje você ouvindo a palavra de Deus, eu tenho a palavra está falando aqui contigo. Deus está falando diretamente com você. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Você está ouvindo, se ouvirdes a voz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, durante o tempo da provação que os israelitas saíram lá do Egito e eles saíram daquela escravidão na qual foram escravizados. No caminho, eles murmuraram, eles reclamaram, eles iam deixar de ser escravos, eles iam ter a terra dele que o Senhor ia entregar, né? Uma terra que mana leite, que mana mel, mas só que o que eles fizeram? Eles murmuraram, eles reclamaram, eles contenderam contra o Senhor e ocorreu toda aquela rebelião ali no deserto. E aí eles ouviram a voz de Deus, eles viram milagres, sinais, maravilha, mas eles endureceram o seu coração. Mas se hoje, por isso, nem todos aqueles que estavam ali, a maioria não viu aquele lugar lindo que o Senhor tinha preparado para eles, né? Eles não viram a terra prometida. Mas somente Josué e Caleb, os descendentes deles, porque eles ficaram ali na rebelião reclamando: ai, que saudade do mundo, ai, que saudade do Egito, lá tinha isso, lá tinha aquilo, o tempo todo murmurando contra o Senhor, depois de ter visto e vivido vários sinais e maravilhas, o Senhor sustentando eles em meio ao deserto. Imagina, a palavra fala que suas sandálias não envelheceram, nem suas roupas. Imagine. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não seja um rebelde. Para de ser rebelde. Volte-se para o Senhor. Em nome de Jesus, volte-se para o Senhor, porque é chegado o reino dos céus. Então eu vim aqui para deixar essa palavra, deixar essa palavra de testemunho que o Senhor fez na minha vida, porque é um sentimento que tem vindo sobre mim, que eu tenho que falar aqui do que o Senhor fez na minha vida, porque eu sou uma testemunha de Cristo. O Senhor
tem transformado a minha vida dia após dia. E Ele é tudo que eu tenho. Ele é meu oxigênio, é minha vida, o meu ar. Ele é tudo para mim. Meu alimento, meu consolo, a minha força, meu refúgio e fortaleza, meu abrigo é o Senhor. Então, eu deixo essa palavra aqui com vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Até.